Ele me ama. Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra do Senhor, amém? Ele nos ama, o Senhor. Hoje a palavra foi: Deus fala que nos ama. Independente de que as situações que estejamos passando, Ele nos ama. Jesus nos ama. Amém? Glória a Deus. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Jesus me ama. Jesus me ama. Ele me ama. Ele me ama. Jesus nos ama. Ele nos ama. Jesus nos ama. Ele deu o sangue dele, morreu pelo nosso pecado, por amor a nós. Aleluia, para que todos nós sejamos salvos. Glórias ao Senhor, já somos salvos pela graça de Deus. Aleluia. Jesus nos ama. Deus nos ama primeiramente, que deu seu Filho unigênito para morrer pelo nosso pecado, né? E Jesus morreu pelo nosso pecado, por amor a nós. Aleluia, suas criaturas. Ele nos ama. E não importa a sua condição hoje, se você está afastado, se você errou, ou continua errando ainda, ou está no caminho errado, Ele te ama. E hoje termina a campanha todos esses dias eu fiz na segunda-feira. Se quem não tem acompanhado aqui no canal, eu fiz na segunda-feira o Salmo 91, que eu tinha feito um propósito com o Senhor, na quarta o 23 e hoje o 121. E é importante a gente, quando faz um propósito com Deus, ir até o final, né? E o Senhor tem falado muito no meu coração, e acho que todo mundo tem um momento difícil, eu também estou passando um momento difícil, mas o Senhor vem falando muito com o meu coração. Muita coisa a gente tem que mudar, né? Às vezes a gente passa por situações da vida que há um posicionamento maior, né? E a gente também é muito acomodado com as situações, muitas vezes, e a gente tem que reagir, né? E as situações que vai acontecer na nossa vida, o Senhor vai tratando em áreas da nossa vida que muitas vezes a gente não deixa de lado, né? Esquece, né? Como se aquilo não fosse importante, mas para Deus tudo é importante, né? E cada detalhe da nossa vida é importante, né? E para que nós siga em frente, né? Então nós não podemos deixar nada para trás. Nós temos que estar purificados mesmo, né? E o Salmo, hoje temos no Salmo 121, e antes de falar do Salmo 121, né, sobre a proteção do Senhor, eu tirei de novo essa semana. Eu tinha postado e hoje eu coloquei até de manhã um vídeo para quem viu no canal, e de manhã eu postei um vídeo que eu tinha, acho que feito aquele vídeo, se eu não me engano foi na segunda ou foi na terça que eu postei, essa semana mesmo. E o Senhor falou assim, não foi no Isaías 27, o Senhor falou comigo de novo essa palavra, né? Ele fala assim, ó, Isaías 27, versículo 3, eu, Senhor, a vigio a cada momento e a regarei, para que ninguém te faça dano, nem de noite, nem de dia eu cuidarei dela. Ó, o Senhor falou comigo de novo essa palavra, que Deus, Ele conhece, cada um está passando um momento complicado, e Deus falou para mim que Ele cuida de mim, né? Essa palavra eu senti no meu coração, porque às vezes você está num momento assim, com tanta coisa acontecendo, você fica querendo resposta de Deus. E no momento teve Deus ficar silêncio, mas Deus falou comigo, para mim descansar meu coração, porque eu, Senhor, eu tô vigiando você. Eu tô te olhando daqui, eu tô vendo a sua vida, eu sei o que está passando, o Senhor tá falando para mim, né? E a cada momento da sua vida eu tô ali presente, né? E eu te regarei para que você não mude, para que você não se desfaleça, que você não desista, né? Porque tem momentos na vida de tanta situação, tanta luta, que tem momentos que a gente tem a vontade de desistir, tem vontade de falar assim, meu Deus, eu tô cansado dessa situação, mas o Senhor fala que não, porque eu tô te regando, eu tô te sustentando, porque é Deus que nos sustenta. Se não for Deus que nos sustentar na nossa vida, como que nos mandar?
Como nós vamos caminhar, né? Tem gente que vive só no mundo, mas a gente que precisa nós somos dependentes do amor, da misericórdia de Deus, né? Nós somos dependentes do Senhor, nós somos dependentes do amor de Deus. Nós temos uma necessidade de Deus muito grande, porque sabe que quando nós temos Deus, nós temos tudo. Por isso quando Deus está em silêncio, o silêncio de Deus, ele às vezes a gente quieta a nossa alma, porque nós queremos resposta de Deus para a situação que nós estamos vivendo, cada um está enfrentando. E o Senhor deu essa resposta para mim, ele falou de novo, tinha falado essa semana e falou para mim, calma, Carmen, quando você fala assim, fica tranquila, eu estou te vigiando, eu sei o que você está passando, né? Eu estou te regando para você não murchar, para você não adoecer aí, estou sustentando você aí, eu sei, né? E ele falou, cada momento, para que ninguém lhe faça nada, nenhum mal venha sobre a minha vida, para acabar com a minha vida, porque quando você está num momento difícil, de fragilidade, ou está passando um momento difícil, o mal ele quer se levanta para te acabar com você. É o momento que ele aproveita que você está num momento difícil, tem essas coisas acontecendo, é o momento que ele te arma para você te atacar, para te deixar destruir, mas o Senhor não, eu vou falar o Salmo 121, ele não dorme não, viu? Ele fala até aqui, ó, no Isaías 27, eu faço dano, eu vigio você dia e noite. Então o Senhor, o nosso tempo, a gente tem o tempo que a gente sabe a hora, que dia e noite, mas o tempo de Deus o Deus é o dono do tempo. Então não tem tempo. Ele tem um tempo que colocou para nós, mas para ele não. O tempo é todo, o tempo todo ele está nos vigiando, está guardando os seus. Deus está protegendo, Deus protege aqueles que ama. Amém? Glória a Deus. E salva também o seu povo, dá livramento à nossa vida. Então, mais que o inimigo tentando, ele fala que eu nenhum dia e noite para nada te faça dor. Então eu estou te cuidando de você. Você pode confiar em mim que nada vai acontecer com você, porque eu estou ali na retaguarda, eu estou te cuidando, né? A gente vai ver no Salmo 121 agora. 121 ele vai falar que ele é a nossa sombra, ele nos protege, ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, amém? Então, receba essa palavra no coração. Se Deus falou para mim essa palavra, que eu, Senhor, o Senhor, ele falou para mim, eu a vigio você. Vigiar é cuidar, é zelar, proteger, né? Guardar para que nada venha contra a sua vida, né? Nenhuma doença, nenhum ataque, nada venha sobre a sua vida, porque o Senhor tá me protegendo, tá nos protegendo, amém? Tá protegendo você e tá te regando. Regar o quê? Eu já te falei, a gente fala no vídeo. Regar, você pega uma planta, se você não regar aquela planta, ela não morre. Então, se você não tiver fé, não crer na palavra, não buscar o Senhor, né? Tem que botar a fé em ação, né? A fé tem que ter ação. Confiar, buscando a Deus, orando, buscando o Senhor, ele vai te regando. O Senhor está te regando, tá te fortalecendo, porque a guia do Senhor é a nossa força, amém? Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou, aqui nos sustenta, nos fortalece. Então ele vai nos regando para que nós não murche, não se sinta batida a nossa alma, triste, diante da situação, amém? Então o Senhor está regando nós. Então quando o Senhor rega nós, a gente tem vida em abundância, mas a nossa vida em abundância é no Senhor, porque com Deus nós somos mais que vencedores, amém? Receba essa palavra de Deus no coração. O Senhor está falando com a gente que Ele está cuidando de você. Eu não sei se você está passando, mas Deus está falando para você que está te vigiando. Ele está de olho em você. Ele não largou você não, te abandonou. Ele está cuidando de nós, amém? Então, boa noite para você que está chegando aqui do meu canal, né? Meu canal é Meninos Olhos de Deus, tá? Meu nome é Carmen Lígia, mas o meu canal se chama Meninos Olhos de Deus. Inscreva no meu canal, dê o like, comente, compartilhe. É muito importante aqui pro canal, porque o YouTube entende que o canal é bom, recomendável, né? E também para você fazer a sua parte como filha de Deus, né? Fazer o quê? Levar a palavra do Senhor para as pessoas que estão passando dificuldade com você. Às vezes precisa de uma palavra que nem eu. O Senhor falou de novo, confirmou a palavra. Eu cuido de você. Eu tô te vigiando. Não se preocupa. Eu sei que você tá passando aí. Eu tô aqui cuidando de você. O Senhor, então, o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? O tempo dele não é que nem horas que nós temos aqui. O tempo dele é todo tempo. Ele que criou o tempo, então ele é dono do tempo, né? Então ele sabe a hora de agir. Não é a nossa, é a vontade do Pai. Seja feita a vontade do Pai na nossa vida, amém? Glória a Deus. Então hoje, aleluia. Hoje terminou eu fiz os salmos, né? Tipo não seria uma campanha, mas assim, tipo, toda semana, segunda 91, quarta 23, né? E eu falei que ia terminar na sexta-feira da paixão. E hoje 121. É muito importante você fazer. Salmo não é pra estar enfeitando, tá? Você tem que colocar isso na sua cabeça, salmo é pra você recitar, cantar, louvar, o que você quiser fazer. E orar também, né? Colocar isso no seu coração. E o Salmo 121 é um salmo muito interessante, né? É um salmo de pedido de socorro, mas mesmo tem uma confirmação, né? É um momento que uma pessoa
ela está desesperada. E quantos estão, hein? Quantos de nós estamos preocupados com as coisas que estão acontecendo, né? Acho que é assim, meu Deus, está acontecendo tanta coisa. E como que está acontecendo, né? E por isso que Deus falou assim, não se preocupa não. Eu estou vigiando, eu estou cuidando para nada te trazer dano para você. Nada que se armou contra você, algum mal que se levantou, vai cair por terra, porque o Senhor está guardando, né? E o Salmo 121 também, além de ser um pedido de socorro, que o salmista estava num momento de desespero, né? E ele também, ele declara, ele confirma a resposta ao mesmo tempo, né? Então, a pergunta é o seguinte, hoje para você. Deus é o guarda fiel dos homens, né? A pergunta é o seguinte, o salmista fala, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Aonde vem o seu socorro? Né? A gente pode ver que o salmista, ele estava nessa pergunta desesperada, né? De onde vem meu socorro? Virá o meu socorro, né? Aí eu te pergunto, da onde vem o seu socorro quando você levar os olhos para o monte? Aonde você levar o seu socorro? Nos momentos mais difíceis da sua vida, quem você está buscando para te socorrer? Quem você está buscando para te ajudar na situação que você está passando hoje? Você está levando os olhos para os montes? E quem você está buscando? Onde você está buscando aquilo que você precisa hoje? O salmista fala de uma maneira desesperada. Aonde você está buscando o seu socorro? No que você está buscando? Em quem você está buscando? Esse momento difícil está passando na sua vida. Em quem você está colocando a confiança? Essa é a pergunta, né? Que o salmista fala. Só que o salmista, ele fala e ele responde a pergunta. O meu socorro, ele vem do Senhor. Então, o meu refúgio é o Senhor. A minha fortaleza é o Senhor. A minha proteção é o Senhor. O que me ajuda é o Senhor. O que me fortalece é o Senhor. O que me ampara é o Senhor. O que cuida de mim é o Senhor. O que cura é o Senhor. E que me salva é o Senhor. Essa confiança que Deus quer que nós tenhamos. Que busque a presença dele. Ore. Confia no Senhor. Amém? O salmista colocou isso. Naquele momento, ele mostra um pouco de desespero. Eleva meus olhos. De onde vem o socorro? Da onde, né? Onde eu vou procurar socorro? Nas coisas, em pessoas? Será que vai me ajudar naquele momento que eu estou passando? Não, o nosso socorro ele vem de Deus, né? É Ele que vai nos dar amparo, vai nos ajudar. Então o salmista ele fala de uma maneira que a gente pode até ser, meu Deus, mas ele fala de uma maneira tão com convicção, mas na verdade ele está exclamando, né? Onde virá o meu socorro? Aquela questão, né? Só que depois ele responde, ele vem do Senhor, porque ele foi procurar uma alternativa, ele olhou para o céu, ele viu que lá que vem o socorro dele, vem de Deus. O nosso socorro não vem de homem, nem de força, nem de dinheiro, vem de Deus, né? Porque você precisa de, não é difícil uma prova, uma situação difícil, de um ataque, a sua força tem que vir de Deus, porque você pode ter teu dinheiro, mas se você não tiver força, como é que faz? A nossa força vem de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, aleluia! Glória a Deus, então você tem que colocar a sua confiança no Senhor, né? Você tem que parar de procurar alternativas. Quando nós começamos a procurar alternativas, não é que nós não confiamos no Senhor. Deus é o guarda fiel, ele fala aqui no Salmo 121. Ele guarda o teu povo, a ponto de que ele não dorme, ele mostra aqui que ele não dorme. Ele é o guarda que não dorme, o Senhor não dormitará, quer dizer, ele não dorme, não cochila. O tempo de Deus, ele é o dono do tempo. Eu não tempo nosso. Então, ele tem uma coisa que falou lá de dia e de noite. Ele não vai deixar que nada te aconteça de mal, porque ele é o guarda, ele vigia a nossa vida, ele protege, guarda, dá segurança para nós descansar no Senhor, aleluia. Glória a Deus. E ele é como uma sombra que te protege, que te guarda, que te fortalece, né? Nem de dia nem de noite, nada vai te causar dano, nada vai te causar mal nenhum, porque o Senhor está ali te guardando, né? Não existe dia onde é que tudo é para ele, é porque Deus é o dono do tempo, né? Então ele contou todo o tempo das coisas, então ele não tem esse tempo que nós vê dia e noite para ele, não, né? É que nós achamos que hoje é uma noite, mas para Deus isso não faz diferença, amém? Então quando Deus quer agir na sua vida, não precisa você terminar, não, deseja, no momento que você pode até achar que não tem condição ali, que ele tá uma terra seca ali, que não vai dar, mas Deus age ali, é ali, Deus não, a gente tem mania de achar que vai dar uma coisa, vai dar tudo certinho, não, Deus tem maneira de trabalhar diferente na nossa vida, não é a maneira que nós pensamos, aleluia, e o Senhor guardará a sua saída e a sua chegada, desde agora para frente, o Senhor vai guardar os seus filhos, né, e Deus é fiel,
né? E o salmista afirma, o Deus ele é um guarda fiel, ele é fiel a nós, ele é fiel ao amor a nós. Então o amor de Deus, ele é fiel ao amor de nós. É nós que não somos fiel a Deus. Nós traímos, mentimos, enganamos, se afastamos da presença de Deus, né? Porque nós temos que amar Deus como Ele nos ama, né? Deus ama nós verdadeiramente. E mais uma coisa, a coisa mais importante é a gente saber que nós precisamos, quando nos levamos nossos olhos para o monte, nós temos que colocar o olho na palavra de Deus. O nosso olho tem que voltar para a palavra, porque quando eu olhei a palavra de novo, quando o Senhor me falou, é a mesma palavra que eu postei, acho que foi na segunda-feira, eu já coloquei o vídeo que eu tinha colocado. É a mesma palavra que eu, Senhor, te vigio, te guardo, te rego, para que mal nenhum lhe dando de noite. Quer dizer, Ele falou para mim que Ele estava confirmando que Ele estava me vendo, estava sendo a mesma situação que eu estou passando, e que Ele está agindo, e nenhum mal vai me sobre a minha vida, amém? Que nada vai me atingir, porque Ele não vai deixar. Ele guarda fiel. Só que Ele quer que a palavra diz que Ele elevar é você enxergar, ver o que Deus está falando para você, que Deus está falando. Glória a Deus, aleluia. Deus, então você tem que ler a palavra, olhar para a palavra. Então olhar para os montes, olhar para a palavra de Deus. É ali que você vai encontrar um direcionamento, porque a palavra de Deus é verdadeira, eficaz. Ela vai te dar um direcionamento, uma solução para o problema. Mas a confiança tem que estar na palavra de Deus. Então é necessário, é importante, é fundamental. É a presença de Deus, é nós estar de olho na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai dar uma direção clara para que nós possamos entender aquilo que Deus está falando e qual é o direcionamento através da palavra para que Ele quer nos mostrar, né? O próximo passo, a próxima agia, a próxima conduta, a atitude que Deus quer que nós tenhamos, amém? Então nós temos que confiar. Então é necessário você estar na presença do Senhor. É necessário você ler a palavra de Deus. É necessário você buscar, olhar para a palavra de Deus. E ali você vai encontrar todas as suas respostas que Deus vai te direcionar através da palavra dele, amém? Aqui o Senhor mostrou para mim hoje essa palavra que Ele está cuidando de mim. Ele não me abandonou. Ele nos ama. Diz que é o louvor, Ele me ama. Então, Ele não me abandonou. Não importa se eu errei, se eu estou falhando, Ele continua me amando. É claro que eu tenho que me arrepender, todos nós arrependemos, nós fazemos errado. Mas Ele fala para mim que ele me ama. Ele te ama, tá? Isso aí é o amor de Deus por nós. Não esquece que Deus Pai, Ele deu o seu Filho unigênito para morrer pelo nosso pecado, Jesus, amém? Por amor a nós. Jesus morreu por amor a nós, né? Para que sejamos salvos. Oh, glória. Então, Deus nos ama. Jesus nos ama. Aleluia. Então, você coloca no seu coração. Então, você não se sinta abandonado, não se sinta largado. Você não se sinta assistido assim, rejeitado, porque tem alguém que te ama acima de todas as coisas. Tudo sobre tudo que é Deus. O amor de Deus supera qualquer coisa. Está acima de tudo, né? Nada pode superar o amor de Deus por nós, né? Ele não fala aqui nem a doença, nem até esqueci, mas nada, né? Então o amor de Deus é muito forte por nós, amém? Só que nós temos que sempre buscar a presença de Deus, viver na presença e ler, olhar para a palavra dele. É ali que ele fala que você guardar o meu mandamento, né? Os meus preceitos, ouvir a minha palavra, andar debaixo da minha palavra, quer dizer, no meu mandamento de Deus, você vai prosperar nessa terra, aleluia. Então temos que andar na palavra de Deus, né? Hoje o Senhor me deu essa palavra, tem que ter um carinho, né? Foi o Pai por nós, porque o amor de Deus por nós, né? Eu cuido de você, eu tô cuidando de você. Você não tá sozinha nessa, não, eu tô com você. Ô, glória, mas que coisa linda, né? E hoje eu falei, Pai, eu tô precisando de uma coisa, eu tô precisando de uma coisa tanto hoje, né? E o meu Pai hoje foi maravilhoso. Eu agradeci, eu falei, Pai, o Senhor me atendeu. Ele me deu hoje, veio assim, glória a Deus, né? E eu sou grato todo dia, porque quando ele fala que eu te rego todo dia, isso mesmo, ele fez isso por mim, ele me regou, né? Ele não deixou que as minhas folhas se murchem, não, né? Então é bom você confiar no Senhor, né? Colocar. E é nesse momento que você está passando dificuldade, nós estamos tanta luta, tanta coisa acontecendo em volta da gente, é nesse momento que nós temos que se quebrantar nosso coração para Deus, né? É esse momento que Deus nos chama, né? Às vezes você fala, mas esse momento que Deus quer essa intimidade conosco. Essa momento da fragilidade que nós sentimos assim, momentos assim que nós parece que nós estamos tão pequenos, nós somos pequenos, né? Nós somos significantes, né? Nós somos pessoas assim que são pó, né?
que faz grande é Deus, quando nós estamos na presença dele. Sem a presença de Deus não somos grandes, não. Nós só somos grandes quando estamos na presença de Deus, amém? Porque é Ele que nos faz ser grande, né? Ele que nos dá vida, ele fala que Ele dá vida e abundância. Sem Deus não somos nada. Nós estamos perdidos sem a presença de Deus. É com Deus que nós temos tudo, né? Então nós temos que colocar isso na nossa cabeça, no nosso coração, amém? Essa palavra tem que entrar no nosso coração. E o Senhor fala tão bonitamente que o salmista, o salmista afirma que Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Glória a Deus, toma posse dessa palavra. Ele é fiel, então o que Ele falou vai se cumprir na sua vida. Se você crê e confia no Senhor, eu creio em nome de Jesus, vai acontecer, porque Deus falou, a palavra de Deus não falha, Ele não falha. E aquele que espera no Senhor, a palavra dele diz que não serão envergonhados, não confia no Senhor. Se Deus falou que vai fazer, porque Ele vai fazer. Só que como Ele é o dono do tempo, não é o nosso tempo, é o tempo dele. Então vai chegar, quando chegar a hora, eu vou fazer acontecer, diz o Senhor. Então se confiar no Senhor, descansar no coração de Deus, porque Ele é fiel mesmo. Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Glórias ao Senhor Jesus. Então Deus é o nosso refúgio. Quando você olha para o céu, é lá que você está buscando o seu refúgio, é lá que você está buscando a sua força, é lá que você está buscando a sua proteção, é lá que está buscando a sua providência, porque Deus é um Deus de providência, de provisão. Nós vamos olhar lá em, eu não sei a passagem que fala que a viúva de Serepta, aquela viúva, né, ela estava ali já sem condições, né, e o profeta, acho que é o Eliseu, né, eu sei que é o Eliseu, ele foi lá e passou, ele foi para a viúva sustentar ele. Na verdade, ele chegou lá, ela tinha um bocado de farinha e um bocado de azeite e um bocado de farinha. E aí ele falou para ela preparar o pão, né? Que ele multiplicou, né? Então ela trouxe primeiro para fazer o pão para ele, ele multiplicou. Ela teve tanto que deu por bastante tempo. Então você confiar que às vezes uma situação que você tem pouco, o Senhor faz um pouco. A gente pode ver naquela passagem também de Jesus que estava ali no meio da multidão, ministrando a palavra, pregando para o povo, né? E chegou naquele momento, não tinha que comer, já dava tarde, era uma distância muito longe da cidade. E aí tinha aquele menino lá, aquele rapaz lá que tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Aí Jesus multiplicou aquele pãezinho que sobrou vários, deu bastante cesto. Não me lembro quanto era de cesto, porque eu não sei muito essa palavra, mas eu sei que eu não me estrei nada bem. Então ele multiplicou que aqueles 2 pãozinhos, 5 pãozinhos e 2 peixinhos, deu para alimentar uma multidão de pessoas, amém? Então Deus tem esse poder para isso, né? Nós temos que crer na palavra de Deus, porque o poder dele é sobrenatural. É mais do que a nossa inteligência, a nossa mentalidade consegue imaginar. Não conseguimos imaginar. E Deus dá para nós nem aquilo que nós pensamos, nem imaginamos, nem podemos imaginar o que Deus pode fazer por nós, amém? Nós nem podemos, nós confiar na palavra de Deus. Mas então a palavra de Deus, ela deixa lá no Salmo 120 hoje, para fechar, é para você olhar para o céu, olhar para a palavra de Deus. É para olhar para a palavra de Deus. É para você olhar a palavra de Deus, meditar sobre a palavra de Deus, que é ali que o Senhor vai te dar uma resposta para o Senhor que está passando hoje, para a situação que está. Ele vai acalmar o coração, que ele fez comigo ontem. Ele falou, por isso que eu postei hoje, ele falou assim, a mesma palavra que ele me deu na semana, né? Se for na segunda ou terça, ele falou assim para mim que eu, Senhor, olha só, quando ele fala eu, Senhor, o Senhor está se revelando para nós, eu, o Senhor, o seu Deus, eu vigio você, Carmen. Ele falou, é como se ele falasse para mim assim, eu vigio você, eu te rego de dia e noite para que nada, eu te rego para que não murche, e é para você não se acabar, e dia e noite para ninguém, nada te fazer dano, nada te vir sobre minha vida, minha casa. Nenhum mal que você manda com minha vida cair por terra em nome de Jesus, porque o Senhor não vai permitir, entendeu? Porque ele é um guarda fiel, ele não dorme, ele não cochila. Quer dizer, o tempo de Deus, ele é o dono do tempo, né? Então o tempo todo ele está de olho em nós ali, está de olho em nós, ele é fiel a nós, amém? Tem que confiar na palavra. Então, se você está passando um momento difícil hoje, irmãos, irmã, naquela situação difícil, essa palavra é para você que Deus está falando. Assim como ele falou para mim, você não está sozinho nessa. Ele está te olhando, ele está vendo o que está acontecendo na sua vida, e ele não vai deixar que mal nenhum, nada
vai chegar em você. Nada, se você se você olhou pro alto e busca apresentar na presença dele, ele não vai deixar que mal nenhum te aconteça não, porque ele é fiel, amém? Ele não vai permitir que dano nenhum chegue na sua casa, na sua família, na sua vida, seja qualquer área da sua vida. Mesmo que o mal se levantou, mas não vai conseguir não, porque Deus, ó, tá na nossa retaguarda como sombra protegendo, amém? De dia e noite, eu falo no Salmo 120, nós vamos clamar agora, ele tá ali, ó, de dia, desde agora para sempre, ele não vai deixar que nada, nem o sol, nem a lua, nada vai te atingir, vai atingir você, na sua casa, porque o Senhor é o guarda fiel, ele guarda os seus filhos, aqueles que ele ama, que confiam na tua palavra. Por isso que é importante quando você olhar para o alto, é olhar para a palavra de Deus. Procura seu refúgio lá, não fica focando e buscando. Tem muitas pessoas que estão passando difícil, vai procurar Deus em baile, diversão, vai procurar Deus em outros lugares, né? Até em outros, buscar outros ídolos. Não, busque a Deus, eleva os seus olhos para a palavra de Deus, busque estar na presença de Deus. É lá que vai ter a resposta, vai ter a sua provisão, vai ter o auxílio, vai ter a ajuda do Senhor, vai ter a cura, vai ter a libertação, vai ter a salvação. É lá que nós encontramos tudo isso. Só no Deus, nosso único Deus, é lá que nós encontramos tudo isso, e vida em abundância que nos dá, e a vida eterna. Glórias ao nome do Senhor, aleluia. Então busque estar na presença de Deus, olhe para a palavra de Deus. É tempo de olhar para a palavra, é tempo de meditar sobre a palavra de Deus, é tempo de você pegar um tempinho da sua vida, pega um tempinho no dia tarde, de manhã, tem um dia para você ler a palavra, meditar. Começa em Gênesis. Se você não achar que Gênesis começa de complicado, você acha que não quer entender, vai em João, Marcos, né, Lucas, vai nos evangelhos, João, Marcos, começa assim, vai devagarzinho, não precisa ter, cada dia você pega uma página, faz um propósito, vou ler uma página. Eu comecei assim, olha, eu vou te falar, eu não li a Bíblia. Depois que eu comecei a passear, eu comecei a ser tocada pelo Senhor, né? A situação que passei muito difícil na minha casa, e ali que o Senhor foi me tocando, ali que eu fui me convertendo, amém? E no começo eu não gostava de ler a Bíblia. Eu falo, na verdade, Deus sabe, eu queria ler, tinha uma preguiça de ler a Bíblia. Nossa, mas era um livro assim, eu não entendi. Hoje eu consigo, tem que ter aquele interesse de ler, né? Porque quando você começa a ler, é maravilhoso. De passagem na Bíblia assim, que eu fiquei assim, meu Deus, não, se você ler essa parte dos reis assim, você fica encantado de modo de falar, né? A trama ali, sabe, o propósito ali, né? Como a lição que Deus nos dá através das palavras, né? Ontem a irmã, eu esqueci, é Marlene, acho que é, eu esqueci do... Marlene, perdoa se for Marlene, né? Se você viu o vídeo. Ela falou sobre reis, né? Acho que é Samuel, aquela história do Saul lá, que ele trouxe a Maliquita, né? O rei e a rainha lá para o acampamento. Samuel viu todos os animais que Deus não queria, era para sacrificar, matar tudo que eles faziam, né? Trouxe para o acampamento, desobedeceu a Deus, quer dizer, a desobediência, né? Nem foi porque o atraso de Samuel, foi mais pela desobediência. Ele quis, passou na frente, né? Quer dizer que ele quis, ele fez o que da vontade dele, né? Então isso é uma desobediência muito grande para o Senhor, porque ele descumpriu a vontade de Deus, né? Depois ele achou que Samuel, por causa que era velho, da impressão que o texto fala, demorou um pouco para chegar, e ele se antecipou de novo também, passou na frente do Samuel, que era um profeta. Então isso desonrou, né? Desrespeitou Deus, primeiramente, de Israel, e respeitou o Samuel como profeta, né? Porque a palavra de Deus diz, querendo um profeta, né? Quem crê em Deus, querendo um profeta, que você prosperará. Quer dizer, então se você crê no profeta que está falando, você vai prosperar nessa vida. Se você andar debaixo da direção do que o profeta do Senhor fala, você vai se dar bem na sua vida, você vai alcançar as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. Você tem que crer e confiar. Glória a Deus, dá um glória a Deus, aleluia. Deus se confia na palavra de Deus, porque quem fala é o Senhor, não é nós que falamos, amém? Nós temos que crer e confiar no Senhor. Deus, ele fala. Então, se você está passando difícil, se você está tomando uma decisão, porque nós temos que tomar cuidado, tomando decisões sem a presença de Deus, sem consultar a Deus, nós vamos sofrer consequência. Porque a palavra diz que tudo que você semear, você vai colher. Se você plantar, você vai colher. Então, se você começar a fazer as decisões erradas, você vai colher o fim das suas decisões erradas, né? E tem consequências, elas virão, né? Aí a pessoa fala, mas não vai sim, porque a palavra é clara, o Senhor não mente, né? Tá na palavra, né? Então aí nós temos que pedir a misericórdia do Senhor, né? Para que no dia que chegar o dia dessa situação, nós temos que pedir a misericórdia para Deus nos fortalecer também, né? Deus é misericordioso e é bondoso, a sua misericórdia é infinita, né?
Nós temos que estar sempre buscando a presença de Deus, né? Pedindo perdão, Pai, perdoa, eu errei, me falhei, me ajuda a ser uma filha melhor cada dia, né? Fazer a tua vontade, não a minha vontade, a tua vontade, Senhor. Glória a Deus, aleluia. É isso que Deus quer de nós, um coração rendido, um coração que tira todo orgulho, que reconhece que é falho, que é pecador, que precisa de Deus. Nós precisamos de Deus, irmãos. Precisamos de Deus, irmã. A gente precisa parar de achar que não precisamos de Deus, porque acho que nós vamos depender aqui fala o texto, como o salmista fala no desespero, elevar onde vem meu socorro, porque muitas pessoas, o texto está falando, que está buscando socorro em outros lugares, está procurando socorro no dinheiro, está procurando socorro em outras coisas, em outros ídolos. Então não vai adiantar, porque o socorro que nós temos que estar buscando é de Deus, porque quem manda em todo o poder, o domínio de todas as coisas é Ele, que ele mesmo fala em Apocalipse, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Então não adianta, se Deus fechou uma porta, se foi pela permissão de Deus, vai ficar fechada. Agora, se for pro ataque, por isso que Deus falou aqui de dia e de noite de vigio, que se for ataque do inimigo, o Senhor vai repreender, não vai deixar não, porque Deus não permite não, né, que o mal nos toque não, porque Ele é o dono da verdade, da vida. A palavra de Deus é a verdade, ela é eficaz, né? Ela é uma faca, como tipo, uma faca que corta com dois gumes, né? Uma coisa assim, eu não me lembro, me confundo essa parte aí. Com dois gumes, né? A faca como corta com... Depois eu falo, eu esqueci, mas eu lembro assim vagamente. É que eu estou toda a parte que eu fui até para mim falar, eu até... Então, mas você entendeu, quem sabe, então, entendeu? Então, a gente sabe que a palavra dela é cortante mesmo, viu? Ela é que tem uma espada, afiada. Então, ele fala, ele cumpre aquilo que ele fala. Então, você está falando que ele é fiel, o Senhor, aqui, porque Ele é fiel a você e a mim, né? Ele está cuidando de mim e de você, amém? É o que Deus quer que nós façamos, só busque estar na presença dEle, fazendo a vontade, orando, clamando ao Senhor, adorando ao Senhor, Espírito em verdade, né? E se pedindo perdão, se redimindo perante a Deus, né? Porque nós somos falhos, conhece nossa fraqueza, né? Porque Deus fala que Ele é aperfeiçoando nossa fraqueza? Porque Ele sabe que nós somos falhos. Quem é forte é Deus, tá, gente? Quem é bom é Deus também. Quem é bom é Deus e quem é forte é só Deus, tá? Nós não somos nada, amém? Que Deus abençoe, receba a palavra de Deus no coração. Vamos clamar o Salmo 121, tá? Com fé, que termina hoje, fecha. Glórias ao Senhor. Obrigado, meu Pai, primeiramente, para chegar até aqui, porque sei que quando a gente faz um propósito, toda vez que eu faço uma campanha, a minha casa levanta tudo. É uma luta, é uma batalha que eu estou enfrentando, mas eu quero começar um processo e ir até o fim, né? Eu não quero desistir no meio do caminho, quero continuar. Aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero fazer até o fim, porque é isso que tem que ser. Tem que fazer tudo aquilo certo diante de Deus, também. Não pode começar uma coisa, irmãos, e não terminar. Você tem que começar uma coisa e ir até o fim, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Elevo os meus olhos para os montes. Aqui, você pode ver que ele fala, elevo, né? De onde virá meu socorro? Ele pergunta. Então é isso que ele fala, que é o desespero, né? Quando nós estamos passando, da onde virá meu socorro? Da onde vem a sua ajuda? Da onde vem a força sua? Da onde vai vir a provisão que você está precisando? Da onde vai vir a solução do problema que você está passando no seu casamento, na sua família? De onde vem? Vem do Senhor, aleluia, que fez os céus e a terra. Se Ele fez os céus e a terra, quer dizer que Ele manda em todas as coisas. O poder e o domínio é dEle. Então tudo depende se você confiar, pedir, buscar, e quem pede, recebe. Quem bate, a porta se abre. E quem procura, ou acha. Na palavra diz assim. Então você sabe que se você pedir, você vai receber em nome de Jesus. O meu socorro vem do Senhor. Quando você coloca, que você afirma que Ele é o seu socorro. Ele é seu refúgio, Ele é a sua proteção. Ele que vai te ajudar, vai te sustentar. E vai te libertar também de alguma coisa que está preso, um vício, em nome de Jesus, glória a Deus, e te vai salvar você, aleluia, né? E Ele não permitirá que teus pés vacilem, que você tropece, que você caia, Ele vai estar ali te sustentando, te protegendo, oh glória, te segurando, e não dormitará aquele que te guarda. Então o Senhor não tem tempo, Ele não dorme, não é que nem nós, né? Ele criou o tempo, Ele é todo o tempo da vida, oh glória, aleluia. E é certo que não dormitará, não dormita, nem dorme ou guarda. Então nós dormimos, né? Mas o Senhor não dorme. Ele tá ali, Ele é fiel, Ele guarda, tá ali, ó, com os olhos dele ali, ó, olhando nós, tá acontecendo de noite e dia. Se tem alguma coisa chegando na minha casa, alguma coisa me atacar, o Senhor tá ali guardando com os anjos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra. A gente sabe que quando a gente anda tem uma sombra, né, em nós, né? Você vai andando assim, a
a sombra do Senhor está em nós, que está protegendo, está guardando. Você lembra que essa passagem na passagem do rio, do Mar Vermelho, o Senhor ele estava com a nuvem, né, em cima do povo sempre, e depois ele passou, o anjo do Senhor, ele estava na frente do povo de Israel, guiando. Depois para o inimigo não chegar perto do Israel, o Senhor vem para trás, o anjo, você lembra? A nuvem hoje passa para trás, quer dizer que Deus é uma sombra que está protegendo nós, né? O anjo do Senhor, guardando nós todo o tempo, amém? Glória a Deus, aleluia. De dia e nem o sol não te ferirá, nem a lua, nem a noite só te ferirá, né? E o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Então, todo levante, todo mal que faz, guardará todo mal que é doença, enfermidade, perseguição, ataque, brigas, coisas que vêm sobre a sua vida, doença, né? Vem coisas na nossa vida, o Senhor está guardando nós para que nenhum desses males, mal que fala, chegue em nós, né? O Senhor não vai permitir, né? Só acontece essas coisas quando é permissão de Deus, tá? E quando a gente tá em desobediência ao Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor, se você é fiel a Deus, confia no Senhor, busca o Senhor dá o livramento, porque nós temos esse Deus maravilhoso, glorioso, maravilhoso, ele é misericordioso, aleluia, você tem que confiar, glórias ao nome do Senhor. É só pedir perdão, se arrepender também, tá? Não pode esquecer disso, com todo o coração, tá? E o Senhor guardará a tua saída, a tua chegada, desde agora para sempre. Então, para guardar onde você for, o Senhor vai estar com você. A não ser, é muito importante também, fundamental, quando a gente sai de casa, vai viajar. Você lembra que Moisés falou para o Senhor: se sua presença não for comigo, eu não irei. Deus falou assim: eu vou mandar. Deus estava irado com o povo de Israel, porque eles desobedeceram a Deus, era aquele bezerro de ouro, tudo, né? E Deus não se agradou com aquilo. E Deus falou que ia acabar com aquele povo, mas Moisés intercedeu pelo povo. Aí o Senhor falou: eu vou mandar o anjo do Senhor guiar o povo, eu não vou deixar faltar nada pro povo. O Senhor falou: mas eu não irei com o Senhor, porque eu acabarei com esse povo. Mas Moisés falou assim: se o Senhor não for, eu não irei. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Então, isso é a mesma coisa. Então, o Deus, ele vai guardar. Então, onde Deus guardará a sua saída, a sua chegada, nós temos que clamar: Senhor, vai comigo hoje, Pai, eu vou trabalhar. Eu só preciso ter que ir no meu trabalho. Nós temos que começar a orar ao Senhor. Uma coisa tem que parar. Toda vez que você sai de casa, vai orando: Senhor, me ajuda, me fortalece esse dia. O Deus quer que nós clamamos, que reconheça que a nossa vida, tudo que nós vamos fazer durante o dia, essa casa, essa família, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de Deus, gente. Tem que entender isso, nós não somos nada. O universo, tudo que é criado pelo nosso Criador. A soberania de Deus, o poder, o domínio dele, tudo que Ele nos dá é Ele que nos concede. A vida, o ar, tudo é Deus, né? Nós temos que começar a entender isso. Nós não podemos ignorar a presença de Deus. Precisamos da presença de Deus. E Deus tem um zelo, um amor pelos seus filhos. A gente pode ver na história de Israel, coisa linda. Leia a palavra de Deus. Como Deus zela por teus filhos. Ele é tão bondoso. Como o Pai tem esse amor. Hoje é uma sexta-feira santa. Que tema lindo, né? Que Deus me tocou no meu coração. Que fala desse amor de Jesus por nós. Hoje, na sexta-feira da paixão, é a crucificação de Jesus. E ele vai ressuscitar no domingo, né? Não é assim que a tradição que eles falam na palavra. No terceiro dia Jesus ressuscitou. Então, o Deus, ele deu o sangue dele, morreu pelo nosso pecado, para que nós sejamos salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus, esse amor de Deus. Jesus nos ama, o Pai nos ama, né? A ponto de nós querer, só que Ele quer que nós redimir, né? Saia do pecado, do erro. Jesus está voltando. A vinda de Jesus está aí. As trombetas estão tocando. O que é a trombeta? Somos nós que estamos anunciando a vida de Jesus. A trombeta hoje é o povo de Deus, o servo de Deus, estão anunciando a vida de Jesus. Se você é servo de Deus, se você é servo de Deus e não fala da vida de Deus, então você está pecando, você está errando, porque Deus quer que nós, porque a hora que Ele chegar aqui, nós vamos ter que prestar conta, porque nós não falamos, povo. E Ele vai vir no piscar de olho, né? Lembra do tempo de Noé? Foi anunciado e ninguém acreditou. E Ele surpreendeu. Ele entrou com a arca, a família na arca, e todo mundo morreu. Estavam despercebidos, distraídos, o povo não é distraído. Essa vida que nós estamos vivendo hoje, nós estamos sendo distraídos, muita família está sendo roubada. Está roubado o lar, roubado o casamento, o mundo está roubando a atenção dos nossos filhos com jogos. Cuidado, pai, cuidado, mãe, cuidado com os relacionamentos, cuidado com os casamentos, cuidado, nós estamos sendo distraídos, nós estamos sendo roubados. E Jesus está vindo aí, quando Jesus vier, nós temos que estar na presença de Deus pedindo perdão, se arrependendo das coisas erradas que fizemos. E também, quando Jesus vier, Ele vai arrebatar a igreja dele. E aí vai ficar esse mundo, vai ficar aquele
que não tiver salvo, se não tiver, sei lá, o Senhor vai julgar e vai ficar aí. E vai ser a grande tribulação, né? Porque aí o inimigo vai tomar conta. Você confiar na palavra de Deus, né? Você confiar. Jesus está falando que ele está voltando e é tempo de acordar, despertar. Desperta tu que dormes, né? E todo mundo tá achando, mas tem gente que já falou pra mim assim, todo mundo fala que Jesus está voltando. E escuta isso aí, ó. Olha, mas ele pode vir de repente. Ele fala assim que se o ladrão soubesse a hora... Eu gosto dessa palavra porque foi um grande milagre que Deus fez na minha vida, né? Então, essa palavra eu não esqueço, porque essa palavra foi maravilhosa. E Deus, ele que me guardou na minha casa. Na verdade, nem foi eu, porque o próprio Deus guardou, né? Mas como eu oro, né? Então, o Senhor guardou a minha casa. Tem muita vida na minha casa contra os bandidos. Mas vê, o Senhor fala assim que se o pai de família, soubesse a hora que o bandido ia chegar na sua casa para te roubar, ele não ficaria de vigia, né? Porque o bandido não vai te avisar que vai roubar a sua casa, né? Isso Deus quis dizer pra você, olha, presta atenção na palavra. Ele não vai te avisar, olha, ninguém sabe o dia e a hora, ninguém sabe, né? Então, mas ele fala que você tem que ficar acordado, despertar, porque se o pai de família deu esse exemplo, se soubesse a hora que o bandido entrar na sua casa, você ia ficar de vigia para que ele não entrasse na sua casa, certo? E a mesma coisa, a vinda do Filho do Homem, ele fala, do Senhor. Então, é para tomar cuidado que ele pode vir de repente e vai pegar todo mundo de surpresa. E aí, ai, Senhor, 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 ele vai falar assim, se aparta de mim. Lembra que ele fala, não tem uma passagem também que ele fala? Ai, Senhor, eu curei no seu nome, eu profetizei no seu nome, eu fiz isso no seu nome. E ele não vai falar, eu não te conheço. É tempo de se arrepender, é tempo de sair do mau caminho, é tempo de buscar o Senhor, pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, me ajuda a ser uma filha obediente, eu quero viver de passado, de mal, de ressentimento, perdoa os caminhos errados que eu fiz, fui buscar tudo e perdoa. Então Jesus está chamando para você voltar para a presença de Deus. Se você não aceitou Jesus, hoje é o dia de você aceitar Jesus na sua vida e mudar totalmente a sua vida. Você deixar a natureza velha, o homem pecaminoso, pecado, o vício, larga tudo isso. Sai, porque o reino de Deus não vai entrar ladrão, não vai entrar mentiroso, não vai entrar adúltero, não vai entrar corrupto, não vai entrar. Tá? Que pensa, faz mal para um homicida, não vai entrar. Então é tempo de você se arrepender agora. Peça perdão, que Deus ele dá uma chance para nós se redimir dos erros, das coisas erradas. Então, se você não aceitou Jesus, hoje é o dia de você aceitar Jesus, né? Jesus está falando com você. Aceita Jesus, né? Para ser liberto e deixa essa natureza de beber, de fumar, de vício, de prostituição, né? Renuncia tudo isso e pega a sua cruz e siga Jesus, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe, receba o Senhor no seu coração, aleluia, receba Jesus como seu único Salvador, é o nosso verdadeiro amor, é o primeiro amor o Senhor, aleluia, Ele é o nosso primeiro amor, aleluia, e Ele quer o nosso melhor, Ele quer o nosso. Deus não pensa coisa mal de nós, não tem pensamento de fazer mal para nós, fazer bem. Deus quer que todos nós se salvamos, amém? Aleluia, confia na palavra. E olha, o Salmo 128 termina aqui, ele fala que é para nós olhar a palavra, olhar para os montes, os montes significa, quando Deus fala na Bíblia também, acho que na parte de Isaías, Jeremias, fala de Monte Sião, é o monte do Senhor, o monte de Deus. Aí sabe que sempre o sacrifício, Moisés subia no monte, é lá que falava com Deus, nas alturas. Então é lá que foi feita as tábuas da lei, né? A palavra de Deus. Então você tem que olhar para o monte, olhar para Deus, é para a palavra que Deus, aqui ó, a palavra de Deus aqui, tá bom? Aqui é o monte, aqui é a palavra, aqui é o óleo, tem que ser focado na palavra, porque aqui vai ter a direção, a solução do teu problema, aqui você vai descansar o teu coração, aqui ele vai te trazer cura e libertação, tá? Restauração do seu casamento, tá? Refrigera para tua alma, que tá? Cura toda enfermidade, é aqui que nós vamos encontrar toda a solução dos nossos problemas, se nos confiar. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um fim de semana abençoado a todos vocês que vão receber a palavra de Deus. Seja bom dia para você que você vai ouvir amanhã, se você não ouviu hoje. Boa tarde para você que você não vai ouvir hoje, ou bom dia, né, de dia, a partir do período da manhã. Boa noite para você que está aqui agora. Então seja bem-vindo, vocês estão chegando agora no meu canal. Que Deus abençoe cada um de vocês receber a palavra e que essa palavra te traga alegria, força, confiança, porque Deus é fiel, Ele te ama, tá? Jesus te ama, tá? Eu vou dizer para você que Jesus fala que te ama
Ele tá cuidando da sua vida, de você. Só que Deus quer o quê? Um posicionamento da sua vida, amém? Assim como da minha vida. Que Deus abençoe, tenha um fim de semana abençoado. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.